Você já se perguntou até onde alguém iria para salvar uma vida? Ela era apenas uma enfermeira humilde que mal tinha dinheiro para si mesma. Na emergência, diante de um paciente em risco de morte, tomou uma decisão inesperada. Doou o próprio sangue. Mas o que ela não sabia é que aquele homem não era um desconhecido qualquer. Era um milionário, pai solteiro, que carregava feridas muito mais profundas do que as que o trouxeram até ali. Comente. Você acredita que o destino une pessoas nos momentos mais improváveis? Curta se acredita que o amor pode nascer em meio à dor. Inscreva-se para não perder histórias que emocionam e inspiram. O alarme estridente da ambulância cortou a madrugada como uma lâmina afiada, ecoando pelos corredores do Hospital Municipal São Lucas. Camila Santos ajustou o jaleco surrado pela 100ª vez naquela noite, o tecido áspero roçando contra sua pele cansada. O cheiro acre de desinfetante, misturado ao suor frio de ansiedade, impregnava o ar, criando aquela atmosfera densa que ela conhecia tão bem após 8 anos trabalhando na emergência. "Camila, vem aqui agora!" A voz do doutor Mendes rasgou o silêncio tenso. Seus passos ecoaram no piso de cerâmica enquanto corria em direção à porta automática que se abria para receber mais uma vida em risco. Os paramédicos empurravam a maca com urgência desesperadora. O homem sobre a superfície metálica estava inconsciente, o rosto pálido como papel molhado, lábios quase azuis, contrastando com a barba por fazer que moldava um maxilar forte. Sangue escorria de um ferimento profundo na testa, manchando os cabelos castanhos ondulados. Suas roupas, uma camisa social branca que um dia foi impecável, agora estava rasgada e suja de terra e sangue. "Acidente de trânsito na Avenida Paulista", gritou o paramédico, a voz rouca de tanto falar alto. "Pressão arterial despencando, perdeu muito sangue, precisamos agir rápido." Camila sentiu o coração acelerar. Suas mãos, calejadas de tanto trabalhar, tremeram imperceptivelmente enquanto ajudava a transferir o paciente para a maca hospitalar. O metal frio queimou seus dedos como gelo seco, tipo sanguíneo. Dr. Mendes verificava os sinais vitais com movimentos precisos. "AB negativo", respondeu o paramédico, e Camila sentiu o estômago despencar. Um silêncio mortal tomou conta da sala. AB negativo, o tipo mais raro, presente em menos de 1% da população. Camila conhecia essas estatísticas de cor. Havia decorado durante seus estudos de enfermagem, quando ainda sonhava em ser médica, antes que a realidade financeira esmagasse seus planos. "Merda", murmurou o Dr. Mendes, passando a mão pelo cabelo grisalho. "Não temos estoque de AB negativo. O último paciente levou tudo na semana passada." O bip do monitor cardíaco começou a desacelerar, cada som mais espaçado que o anterior. A vida daquele homem estava escorrendo pelos dedos deles como areia fina. "E os outros hospitais?" Camila perguntou, já sabendo a resposta pela expressão derrotada do médico. "Já liguei. Nada. A rede inteira está sem estoque." Dr. Mendes tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. "Vamos tentar estabilizar com soro, mas sem transfusão." A frase ficou no ar, pesada como chumbo. Sem transfusão, aquele homem morreria ali, naquela mesa fria, longe de quem quer que fosse importante para ele. Camila olhou para o rosto do desconhecido. Mesmo inconsciente e ferido, havia algo nele que a tocou profundamente. Talvez fosse a vulnerabilidade na expressão relaxada, tão diferente da dureza que homens como ele costumavam carregar quando acordados. Suas mãos tinham calos diferentes dos dela. Não eram de trabalho braçal, mas de quem segurava firme em algo importante. "Eu tenho." As palavras saíram de sua boca antes mesmo que pudesse pensar direito. "Como assim?" Dr. Mendes parou de examinar o paciente. "AB negativo",
Eu tenho AB negativo. Camila sentiu a boca secar enquanto falava. Eu posso doar. O médico a encarou com uma mistura de alívio e preocupação. Camila, você tem certeza? Você trabalhou 12 horas seguidas, deve estar exausta. E quando foi sua última refeição? Ela pensou rapidamente. Havia tomado apenas um café preto no início do plantão. Seu salário de enfermeira mal cobria o aluguel do quarto, que dividia com mais 2 meninas. Então, economizava nas refeições sempre que possível. Estou bem, mentiu. Se é a única chance dele, vamos fazer. 15 minutos depois, Camila estava deitada numa maca ao lado do paciente, uma agulha espessa perfurando a veia do seu braço esquerdo. O metal gelado queimou ao entrar, e ela mordeu o lábio inferior para não gemer. Através do tubo transparente, observou seu próprio sangue, vermelho escuro, quente, vital, fluindo em direção ao homem desconhecido. A cada pulsação do seu coração, sentia-se um pouco mais fraca, mas também mais conectada àquele estranho. Era como se estivesse literalmente dando parte de sua vida para mantê-lo vivo. Você é uma heroína, Camila, sussurrou a enfermeira Lúcia, que segurava sua mão livre. Poucas pessoas fariam isso por um desconhecido. Heroína. A palavra soou estranha aos seus ouvidos. Ela não se sentia heróica, apenas humana. Como poderia ficar parada vendo alguém morrer quando tinha o poder de ajudar? Observou o rosto do homem enquanto seu sangue corria para dentro das veias dele. O monitor cardíaco começou a se estabilizar, o bip voltando a um ritmo mais regular. A cor estava retornando lentamente às suas bochechas, como se a vida estivesse sendo pintada novamente em sua pele. Ele vai ficar bem. Dr. Mendes tocou seu ombro. Você o salvou. Quando terminaram a transfusão, Camila se sentiu tonta e fraca. Suas pernas tremeram ao tentar se levantar, e Lúcia a ajudou a se sentar numa cadeira ao lado da maca do paciente. Foi então que ouviu um som que fez seu coração se despedaçar em milhões de pedaços. Papai! Papai! Uma vozinha aguda e desesperada ecoou pelo corredor. Uma menina de aproximadamente 6 anos correu pela porta da emergência, os cabelos castanhos desarrumados, ainda de pijama, um conjunto rosa com desenhos de unicórnios. Seus olhos grandes, da cor do chocolate amargo, estavam vermelhos de tanto chorar. Por favor, onde está meu papai? Ela implorou para Lúcia, sua voz quebrada pelos soluços. Eles disseram que ele se machucou no carro. Camila sentiu o mundo girar. Aquele homem não era apenas um desconhecido, era o pai de alguém. Era o mundo inteiro de uma criancinha que vestia pijama de unicórnio e chorava desesperadamente no meio da madrugada. Ei, querida! Camila se levantou com dificuldade, ignorando a tontura. Ajoelhou-se na altura da menina, olhando diretamente em seus olhos assustados. Seu papai está aqui, e ele vai ficar bem. É verdade? A menina limpou o nariz com as costas da mãozinha. Ele não vai morrer? Camila engoliu o nó na garganta. Não, meu anjo, ele não vai morrer. Eu prometo. A criança se jogou em seus braços, abraçando-a com a força desesperada de quem encontra uma tábua de salvação no meio de um naufrágio. Camila sentiu as lágrimas quentes molharem sua blusa e seu coração se apertou numa dor boa. A dor de quem está fazendo a diferença. Naquele momento, olhando para o homem na maca e sentindo o peso da criança em seus braços, Camila Santos não fazia ideia de que acabara de mudar não apenas a vida deles, mas também a sua própria, para sempre. O amanhecer tingiu as janelas do hospital, com tons dourados e alaranjados, criando reflexos suaves nas paredes brancas da ala de recuperação. Camila caminhava pelos corredores com passos mais lentos que o habitual. A doação de sangue da madrugada havia deixado seu corpo debilitado, mas sua mente permanecia alerta, ocupada com pensamentos sobre o homem que salvara e a menina de olhos de chocolate que não saíra de seus braços por horas.
O cheiro de café fresco emanava da copa dos funcionários, misturando-se ao aroma familiar de medicamentos e produtos de limpeza. Seu estômago roncou alto. Havia passado quase 20 horas sem uma refeição decente, sobrevivendo apenas com o café preto e 2 bolachas que Lúcia insistira que comesse após a transfusão. Camila, a voz do Dr. Mendes a fez parar diante do quarto 237. Como você está se sentindo? Um pouco fraca, mas bem, respondeu, ajeitando o coque desarrumado. Alguns fios castanhos haviam escapado, emoldurando seu rosto cansado. Como está nosso paciente? Estável. Na verdade, melhor que estável. Os sinais vitais estão excelentes. O médico abriu a porta do quarto. E há algo que você precisa saber sobre ele. O quarto privativo era diferente das alas comuns do hospital. Mais espaçoso, com móveis melhores e até mesmo um sofá de couro onde a menina dormia encolhida, abraçada a um ursinho de pelúcia desgastado. Ao lado da cama, um homem de terno impecável falava ao telefone em voz baixa, gesticulando com as mãos de forma elegante. Na cama, o paciente estava acordado. Camila sentiu o coração acelerar quando seus olhos se encontraram. Desperto, ele era ainda mais impressionante. Olhos azuis profundos como o oceano ao entardecer, penetrantes e inteligentes. Os ferimentos no rosto não diminuíam sua beleza masculina. Se algo, as bandagens e hematomas lhe davam um ar vulnerável que contrastava com a intensidade do olhar. Então você é ela. Sua voz era grave, levemente rouca, com um tom que denunciava educação refinada. A enfermeira que salvou minha vida. Eu apenas fiz meu trabalho, senhor. Camila percebeu que não sabia nem mesmo o nome dele. Miguel Santoro. Ele tentou se sentar melhor na cama, mas fez uma careta de dor. E você fez muito mais que seu trabalho. Dr. Mendes me contou tudo. Você doou seu próprio sangue. O nome ecoou na mente de Camila como um sino. Miguel Santoro. Ela conhecia esse nome. Todos no Brasil conheciam. Miguel Santoro, o magnata dos negócios, dono de uma das maiores construtoras do país, com patrimônio estimado em bilhões. Suas fotos estampavam capas de revistas de economia, sempre sério, sempre imponente em seus ternos sob medida. Eu não sabia quem o senhor era, gaguejou, sentindo-se subitamente deslocada em sua blusa simples e sapatos gastos. E isso torna seu gesto ainda mais nobre. Miguel a observava com uma intensidade que a fazia se sentir nua, como se ele pudesse ler sua alma através dos olhos. Quantas pessoas conhece que arriscariam a própria saúde por um completo desconhecido? O homem de terno se aproximou, guardando o celular. Miguel, preciso resolver algumas questões sobre o acidente com a seguradora e... Depois, Ricardo. Miguel não tirou os olhos de Camila. Agora estou conversando com a pessoa que me devolveu a vida. Ricardo, provavelmente seu assistente ou advogado, assentiu respeitosamente e se afastou, mas Camila percebeu o olhar curioso que ele lhe dirigiu, como se tentasse entender o que uma enfermeira simples estava fazendo ali. Papai? A voz sonolenta da menina fez todos se voltarem. Ela esfregava os olhinhos, o cabelo ainda mais desarrumado, após a noite mal dormida no sofá. Você está melhor? Estou sim, minha princesa. O tom de Miguel se transformou completamente, de autoritário e formal para doce e protetor. Vem aqui. A menina saltou do sofá e correu para a cama, escalando cuidadosamente para não machucar o pai. Quando se aconchegou ao lado dele, Camila sentiu uma pontada no peito. A imagem dos dois juntos era de uma ternura devastadora. Papai, essa é a moça que eu te falei. A criança apontou para Camila com um sorriso tímido. Ela disse que você não ia morrer. Miguel olhou para a filha, depois para Camila,
seus olhos azuis se enchendo de uma emoção que ele claramente tentava controlar. É mesmo, Isabela? E como você se chama, anjo? Camila, senhor Santoro. Ela se aproximou da cama, observando como Isabela se aninhou no braço bom do pai. E você deve ser Isabela. Isa, a menina corrigiu com um sorriso mais amplo. Só papai me chama de Isabela quando estou em apuros. O riso grave de Miguel encheu o quarto, um som rico que reverberou no peito de Camila de forma inesperada. Era a primeira vez que o via sorrir, e a transformação em seu rosto era impressionante. As linhas duras se suavizavam, os olhos brilhavam com calor genuíno. Camila. Ele repetiu seu nome devagar, como se estivesse gravando cada sílaba. Um nome bonito para uma pessoa extraordinária. O rubor subiu pelas bochechas de Camila. Senhor Santoro, eu realmente não fiz nada demais. Por favor, me chame de Miguel. Ele estendeu a mão direita. A esquerda estava imobilizada devido aos ferimentos. E não minimize o que fez. Você literalmente deu parte da sua vida para salvar a minha. Quando suas mãos se tocaram, Camila sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. A pele dele era macia, mas suas palmas tinham calosidades que delatavam que, apesar da riqueza, ele não era apenas um executivo de escritório. Havia força naqueles dedos, uma firmeza que falava de determinação e trabalho duro. Camila salvou você, papai. Isa olhava entre os dois com curiosidade infantil. Como? Miguel hesitou, claramente não sabendo como explicar transfusão de sangue para uma criança de 6 anos. Camila se sentou na cadeira ao lado da cama, aproximando-se da altura de Isa. Sabe como às vezes você empresta seus brinquedos para os amiguinhos? Camila falou suavemente. Eu emprestei um pouquinho do meu sangue para o seu papai, porque ele precisava para ficar forte de novo. E doeu? Isa tocou o braço de Camila com cuidado, como se pudesse machucá-la. Um pouquinho, mas quando fazemos algo por amor, a dor não importa muito. As palavras saíram naturalmente, mas assim que as pronunciou, Camila percebeu o peso delas. Amor? Por que havia dito isso? Era verdade que sentia algo pelo homem na cama, uma conexão estranha, inexplicável, mas amor era uma palavra forte demais para alguém que conhecera há poucas horas. Miguel a encarava com uma intensidade renovada, como se também tivesse percebido o deslize. Seus olhos azuis pareciam querer decifrá-la, entender que tipo de mulher era capaz de tamanha abnegação. Você tem filhos, Camila? A pergunta veio suave, quase sussurrada. Não. A resposta saiu mais melancólica do que ela pretendia. Aos 32 anos, havia dedicado tanto tempo aos estudos e depois ao trabalho, que os relacionamentos sempre ficaram em segundo plano. E com sua situação financeira, mal conseguia cuidar de si mesma, quanto mais pensar em formar uma família. Ela cuida das pessoas no hospital, né, papai? Isa se virou para o pai. Como uma mamãe cuida dos filhos? O silêncio que se seguiu foi tenso. Camila percebeu uma sombra passar pelos olhos de Miguel. Dor, perda, um sofrimento antigo que ele carregava como uma cicatriz invisível. Como uma mamãe, ele concordou baixinho, a voz ligeiramente rouca. Minha mamãe morreu quando eu nasci. Isa disse com a naturalidade devastadora das crianças ao falar de tragédias. Papai diz que ela está no céu cuidando de nós. Mas às vezes eu queria ter uma mamãe aqui também. Camila sentiu os olhos marearem. A dor no peito de Miguel era quase palpável, irradiando pela sala como ondas de calor. Ela podia imaginar. Um homem jovem, rico, poderoso, perdendo a esposa no que deveria ter sido o dia mais feliz de suas vidas. Sua mamãe deve ser muito linda, Camila disse suavemente, tocando o rosto de Isa. E tenho certeza de que ela está orgulhosa, vendo como você cuida bem do seu papai. Você acha? Os olhos de Isa brilharam.
Papai às vezes fica muito triste. Ele trabalha muito e quase não brinca comigo. Isa, Miguel tentou intervir, claramente desconfortável com a sinceridade da filha. É verdade, papai. Você só brinca comigo nos fins de semana e às vezes nem isso porque tem que trabalhar. Isa se virou para Camila. Você brincaria comigo? A pergunta inocente atingiu Camila como um soco no estômago. A carência daquela criança era evidente. Ela tinha tudo materialmente, mas faltava-lhe algo que o dinheiro não podia comprar: atenção, carinho, presença. Eu adoraria brincar com você, Isa. Camila sorriu genuinamente. Que tipo de brincadeiras você gosta? Bonecas, e de casinha, e de cozinhar. Isa falava animadamente. Você sabe cozinhar? Sei sim. Na verdade, eu cozinho muito bem. Era verdade. Tinha aprendido por necessidade, já que comer fora era um luxo que não podia se permitir. Miguel observava a interação entre as duas com uma expressão indecifrável. Havia algo naqueles olhos azuis que Camila não conseguia identificar. Surpresa, talvez gratidão, ou algo mais profundo que ele próprio não entendia. Camila, ele disse quando Isa parou de falar para respirar, eu gostaria de compensá-la pelo que fez. Qualquer coisa que precise, não precisa de verdade. Camila balançou a cabeça. Eu não fiz esperando nada em troca. Eu sei, e é exatamente isso que torna você tão especial. Miguel segurou sua mão novamente, mais firmemente desta vez. Mas me deixe pelo menos pagar suas contas médicas ou... Senhor, Miguel, ela se corrigiu. Eu não preciso de dinheiro. Preciso saber que fiz a diferença. Naquele momento, olhando nos olhos dele e sentindo o calor da mãozinha de Isa tocando seu braço, Camila soube que já havia feito toda a diferença do mundo. E também soube que sua vida nunca mais seria a mesma. 3 dias se passaram desde o acidente e Camila não conseguia tirar Miguel e Isabela de seus pensamentos. O Hospital São Lucas havia retomado sua rotina frenética, pacientes chegando e saindo, plantões que se confundiam uns com os outros, o eterno balé entre a vida e a morte que ela conhecia tão bem. Mas algo havia mudado dentro dela, uma inquietação doce que a fazia olhar inconscientemente em direção ao quarto 237 sempre que passava pelo corredor. Na manhã de quinta-feira, ela estava organizando medicamentos no posto de enfermagem quando Lúcia se aproximou com um sorriso malicioso no rosto. Tem alguém te procurando na recepção, disse, cutucando Camila com o cotovelo. Um alguém muito bonito e muito bem vestido. O coração de Camila disparou. Seria possível? Miguel havia recebido alta na véspera e ela pensara que jamais o veria novamente. A diferença entre os mundos deles era tão abissal que parecia impossível que seus caminhos se cruzassem fora daquele ambiente hospitalar. Desceu até o térreo com as pernas trêmulas, ainda vestindo o uniforme azul claro, que estava no final de mais um plantão noturno. Seus cabelos estavam presos num coque bagunçado, algumas mechas rebeldes emoldurando um rosto sem maquiagem, marcado pelo cansaço de uma noite difícil na emergência. E lá estava ele. Miguel Santoro aguardava na recepção, impecável num terno azul marinho que provavelmente custava mais que o salário anual de Camila. Os ferimentos em seu rosto já estavam cicatrizando, deixando apenas algumas marcas discretas que, longe de diminuir sua beleza, lhe conferiam um ar de vulnerabilidade que contrastava com sua presença imponente. Ao vê-la, seus olhos azuis se iluminaram de uma forma que fez o estômago dela dar cambalhotas. Camila, ele se aproximou com passos firmes, e ela percebeu que mancava levemente da perna esquerda. Espero não estar atrapalhando seu trabalho. Não, claro que não. Ela alisou o uniforme nervosamente. Como está se sentindo? E a Isabela? Isa está bem, obrigado. Na verdade, foi ela quem insistiu que eu viesse. Miguel sorriu, e Camila sentiu o mundo girar ligeiramente ao redor dela.
Ela não parou de falar sobre você. Acho que conquistou uma nova admiradora. Ela é uma criança adorável. Camila tentou manter o tom profissional, mas era difícil quando ele a olhava daquela forma intensa, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de seu rosto. Tem muita sorte por ter uma filha assim. Eu sei. E também sei que tenho sorte por você ter estado lá naquela noite. Miguel deu um passo mais próximo e Camila pôde sentir o aroma de seu perfume. Algo amadeirado e sofisticado que a fez pensar em bibliotecas antigas e noites de inverno. Na verdade, eu vim aqui para fazer um pedido. Um pedido? Isa está passando por um momento difícil. Ela se apegou muito a você e desde que saímos do hospital não para de perguntar quando vai vê-la novamente. Miguel passou a mão pelos cabelos, desarrumando-os levemente. Era um gesto tão humano, tão distante da imagem de magnata implacável que ele projetava, que Camila sentiu o coração derreter. Sei que é muito pedir, mas você aceitaria jantar conosco? Em casa? Seria apenas uma noite para que ela possa se despedir adequadamente. Camila piscou várias vezes, certa de ter ouvido errado. Senhor Santoro. Miguel, por favor. Miguel, eu não acho que seja adequado. Nós somos de mundos muito diferentes. E daí? A pergunta veio tão direta que a pegou desprevenida. Mundos diferentes não impedem conexões reais. E não posso negar que existe uma conexão entre nós, Camila. Posso? A honestidade brutal na voz dele a deixou sem fala. Era verdade, havia algo entre eles, uma atração magnética que desafiava lógica e razão. Desde o momento em que seus olhos se encontraram pela primeira vez, ela sentia como se o conhecesse há uma vida inteira. Eu não sei se é uma boa ideia, murmurou, olhando para as próprias mãos. As pessoas vão falar, vão pensar que você salvou minha vida e eu sou grato por isso. Miguel tocou gentilmente seu queixo, fazendo-a levantar o olhar. O toque de seus dedos era como fogo contra sua pele. Deixe que falem. Eu aprendi que a vida é muito curta para se importar com a opinião alheia sobre coisas que realmente importam. E eu importo. As palavras saíram num sussurro, quase inaudíveis. Mais do que você imagina. Seus olhos azuis se intensificaram. E Camila sentiu como se ele estivesse olhando diretamente em sua alma. Você me deu mais que sangue naquela noite, Camila. Você me lembrou que ainda existe bondade pura no mundo, sem segundas intenções, sem interesse. Fazia muito tempo que eu havia esquecido disso. O saguão do hospital continuava movimentado ao redor deles, mas para Camila era como se estivessem numa bolha, isolados do resto do mundo. A intensidade do momento era quase sufocante. Tudo bem. Ela ouviu sua própria voz concordar antes mesmo de ter decidido conscientemente. Eu aceito o convite. O sorriso que se abriu no rosto de Miguel foi como o sol nascendo após uma tempestade. Isa vai ficar eufórica. Posso buscá-la no sábado? Por volta das 7? Eu não tenho o endereço. Camila gaguejou, percebendo que havia acabado de aceitar jantar na casa de um dos homens mais ricos do Brasil. Me dê seu número, eu mando os detalhes. Miguel tirou o celular do bolso, um aparelho top de linha que provavelmente custava 3 vezes seu salário mensal. Com dedos trêmulos, Camila digitou seu número no aparelho dele. Quando devolveu o celular, seus dedos se tocaram brevemente e ela sentiu novamente aquela corrente elétrica que parecia conectá-los de forma inexplicável. Miguel! Uma voz feminina interrompeu o momento. Uma mulher elegante de meia-idade, vestindo um conjunto Chanel impecável, se aproximou deles com passos firmes. Seus cabelos loiros estavam presos num coque sofisticado, e ela usava joias discretas, mas obviamente caras. Não esperava encontrá-lo aqui. A expressão de Miguel se endureceu imperceptivelmente. Helena, o que faz aqui? Vim visitar a senhora Moreira. Você se lembra dela, esposa do diretor do banco?
Helena olhou para Camila com curiosidade maliciosa. E você não me apresenta sua amiga? Camila sentiu o sangue ferver diante do tom condescendente da mulher. Era óbvio que Helena a estava analisando dos pés à cabeça, notando o uniforme simples, os sapatos gastos, a ausência de joias ou maquiagem elaborada. Camila Santos, Miguel disse com firmeza, colocando a mão nas costas dela num gesto protetor. A enfermeira que salvou minha vida. Camila, esta é Helena Vasques, uma conhecida da família. Ah, a enfermeira. Helena sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Como é nobre da sua parte. Deve ser reconfortante saber que fez uma boa ação. Havia veneno naquelas palavras, uma implicação clara de que Camila deveria se contentar com a gratidão e não almejar nada além disso. A humilhação queimou suas bochechas como ácido. Foi um prazer conhecê-la, Camila disse educadamente, mas sua voz tremia de raiva contida. Miguel, acho melhor eu voltar ao trabalho. Camila, espere. Miguel tentou segurá-la, mas ela já estava se afastando. Que interessante, ouviu Helena dizer às suas costas. Quem diria que Miguel Santoro frequenta hospitais públicos? Os tempos mudaram mesmo. Camila não ouviu a resposta de Miguel. Correu em direção ao elevador, as lágrimas de humilhação queimando seus olhos. Como havia sido ingênua. Claro que uma mulher como ela não tinha lugar no mundo dele. Helena deixara isso bem claro. Ela era apenas a enfermeira que havia feito uma boa ação e deveria se contentar com isso. No elevador, apoiou a testa contra a parede fria e deixou as lágrimas caírem. Por alguns minutos, havia permitido que sonhasse, que acreditasse que talvez, apenas talvez, alguém como Miguel Santoro pudesse vê-la como algo mais que uma curiosidade, uma nota de rodapé em sua vida privilegiada. Quando chegou ao andar da enfermagem, Lúcia a esperava com um sorriso que morreu nos lábios ao ver seu estado. Meu Deus, Camila, o que aconteceu? Nada. Ela mentiu enxugando os olhos. Apenas lembrei qual é o meu lugar no mundo. Mas mesmo enquanto dizia isso, seu celular vibrou com uma mensagem. Era de Miguel. Não deixe que pessoas amargas como Helena definam quem você é ou o que você vale. Você é extraordinária, Camila Santos. E eu não desisto fácil. Sábado, 19 horas. Te mando o endereço. M. Lendo aquelas palavras, Camila sentiu algo se reacender dentro de seu peito. Talvez não fosse tão impossível assim. Talvez valesse a pena arriscar, nem que fosse apenas uma vez na vida. Afinal, ela já havia arriscado seu próprio sangue por ele. O que era um jantar comparado a isso? O sábado chegou mais rápido do que Camila esperava. Passou a semana inteira oscilando entre a ansiedade e o arrependimento, questionando-se 1000 vezes se deveria mesmo aceitar o convite. Pela manhã, estava decidida a cancelar. Ligaria para Miguel, inventaria uma desculpa qualquer e ficaria em casa, assistindo a algum filme antigo na televisão pequena de seu quarto alugado. Mas às 5 da tarde, encontrou-se diante do guarda-roupa compartilhado, analisando suas poucas opções de roupa com o desespero de quem precisa causar uma boa impressão. Vai jantar na casa do príncipe encantado? Jéssica, uma de suas colegas de quarto, apareceu na porta com um sorriso provocativo. Era estudante de direito e sempre fazia questão de lembrar que tinha perspectivas melhores que uma simples enfermeira. Não é bem assim, Camila murmurou, tirando do cabide um vestido azul marinho simples, o único que possuía que não gritava pobreza. Era de um tecido barato, mas o corte era elegante e disfarçava bem sua origem humilde. Claro que é. Homem rico não convida mulher pobre para jantar sem segundas intenções. Jéssica se apoiou no batente, os braços cruzados. Só não se iluda achando que vai virar Cinderela, tá? Esses caras se divertem com meninas como a gente, mas na hora de casar procuram suas iguais.
As palavras de Jéssica ecoaram na mente de Camila enquanto se arrumava. Seria mesmo isso? Miguel estava apenas se divertindo com a enfermeira que salvou sua vida? A dúvida a corroía, mas quando às 7 em ponto seu celular tocou com uma mensagem avisando que ele estava na portaria do prédio, seu coração disparou de uma forma que silenciou todas as vozes de alerta. Desceu as escadas. O elevador estava quebrado há 2 semanas, com cuidado para não tropeçar nos degraus gastos. Pela porta de vidro da entrada, viu um carro preto elegante estacionado na rua. Não era uma limusine ostensiva, mas claramente um veículo caro e discreto. Miguel desceu do carro ao vê-la e o impacto de sua presença a atingiu como um soco no estômago. Ele usava uma calça social preta e uma camisa branca de mangas dobradas, sem gravata. O resultado era casual, mas sofisticado, exatamente o oposto de sua própria produção cuidadosa para parecer adequada. "Você está linda", ele disse quando se aproximou, e a sinceridade em sua voz fez o rubor subir pelas bochechas dela. "Obrigada. Você também está muito bem." Miguel sorriu, abrindo a porta do carro para ela. "Isa está ansiosa. Não para de falar sobre o jantar desde segunda-feira." O interior do carro cheirava a couro novo e ao perfume dele. Camila se acomodou no banco de passageiro, tentando não parecer impressionada com os detalhes luxuosos. O painel digital, os bancos aquecidos, o sistema de som que tocava uma música clássica suave. "Nervosa?" Miguel perguntou enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo. "Um pouco", ela admitiu. "Nunca jantei na casa de alguém como você." "Alguém como eu?" Ele a olhou rapidamente antes de voltar a atenção para o trânsito. "Sou apenas um homem, Camila. Um homem que deve a vida a você." "Mas somos de mundos diferentes, Miguel. Você sabe disso." "E daí se somos?" A pergunta veio carregada de uma intensidade que a fez se virar completamente para encará-lo. "Mundos diferentes podem se encontrar. Aliás, os melhores encontros são exatamente assim, inesperados, improváveis." Eles dirigiram por mais 20 minutos, saindo do centro caótico da cidade, em direção a um bairro nobre que Camila só conhecia de passagem. As casas foram ficando maiores, os jardins mais elaborados, os muros mais altos. Quando Miguel parou diante de um portão imponente de ferro forjado, Camila sentiu a garganta secar. A casa, na verdade mansão seria um termo mais apropriado, se estendia além do que seus olhos conseguiam abarcar. Era uma construção moderna, com linhas clean e enormes janelas de vidro que revelavam o interior iluminado. O jardim frontal parecia ter saído de uma revista de decoração, com plantas exóticas e um lago ornamental onde peixes coloridos nadavam preguiçosamente. "É impressionante", ela conseguiu dizer saindo do carro com as pernas bambas. "É grande demais para apenas Isa e eu", Miguel admitiu, tocando levemente suas costas para guiá-la em direção à entrada principal. "Mas foi um presente para minha esposa quando descobrimos que ela estava grávida. Ela queria espaço para uma família grande." A dor em sua voz era palpável, e Camila sentiu o coração se apertar. Quantas memórias dolorosas aquela casa guardava, quantos sonhos interrompidos pela tragédia. "Papai, Camila!" A voz alegre de Isabela ecoou pelo hall de entrada antes mesmo que eles cruzassem a porta. A menina apareceu correndo, vestindo um vestido rosa com babados e sapatos de verniz que tilintavam no piso de mármore. "Você veio mesmo?" "É claro que vim. Prometi, não prometi." Camila se ajoelhou para ficar na altura da criança, que imediatamente a envolveu num abraço apertado. "Você está muito bonita, igual uma princesa." Isabela a examinou de cima a baixo com aprovação. "Vem, eu quero te mostrar minha casa." Antes que pudesse protestar, Camila se viu sendo arrastada por uma Isabela eufórica através de cômodos que pareciam ter saído de um catálogo de arquitetura. A sala de estar era do tamanho de seu apartamento inteiro,
com pé direito alto, móveis de design italiano e obras de arte que provavelmente custavam mais que seu salário de uma década. Esta é a cozinha onde a tia Carmen faz comida gostosa, Isabela explicou, apontando para uma cozinha americana gigantesca, toda equipada com eletrodomésticos de última geração. E ali é a sala onde papai trabalha, mas hoje ele prometeu que não vai trabalhar. Miguel os seguia em silêncio, observando a interação entre as duas com uma expressão que Camila não conseguia decifrar. Havia algo ali, gratidão, ternura e outra coisa mais profunda que fazia seu estômago se revirar de nervosismo. "E este é meu quarto!" Isabela abriu uma porta no segundo andar, revelando um quarto de princesa que realizaria os sonhos de qualquer menina. Cama com dossel, estantes repletas de livros e brinquedos, um canto só para bonecas com uma casa em miniatura perfeitamente decorada. "É lindo, Isa. Você tem muita sorte", Camila disse, sentando-se na beirada da cama. "Eu sei. Papai diz que tenho tudo que uma menina pode querer." Isabela se sentou ao lado dela, balançando as perninhas. "Mas às vezes eu queria ter alguém para brincar comigo. Papai não sabe brincar de boneca muito bem." O coração de Camila se apertou novamente. Por trás de todo aquele luxo, havia uma criança carente de atenção e companhia feminina. "Que tal se brincarmos um pouquinho agora antes do jantar?" Camila sugeriu, e os olhos de Isabela se iluminaram como estrelas. Passaram 40 minutos no chão do quarto, brincando de casinha com as bonecas elaboradas de Isabela. Camila se deixou levar pela fantasia infantil, criando vozes diferentes para cada personagem, inventando histórias que faziam a menina gargalhar. "Camila!" A voz de Miguel na porta as interrompeu. Ele estava apoiado no batente, observando a cena com uma expressão de pura vulnerabilidade. "O jantar está pronto." "Já?" Isabela fez beicinho. "Podemos brincar mais depois?" "Claro, minha princesa. Mas agora vamos jantar, ok?" A mesa de jantar era elegante, mas não ostensiva. Miguel claramente havia optado por algo mais intimista. Velas aromáticas criavam uma atmosfera acolhedora, e os pratos eram bonitos, sem serem intimidadores. "Espero que goste de lasanha", Miguel disse, servindo-a. "É o prato preferido da Isa, e confesso que também é um dos meus. Adoro lasanha." Camila provou uma garfada e os olhos se arregalaram. "Nossa, está deliciosa. Quem fez?" "Eu", Miguel respondeu com um sorriso tímido. "Aprendi a cozinhar depois que fiquei sozinho com a Isa. Não queria que ela crescesse apenas com comida de restaurante." A imagem de Miguel Santoro, magnata dos negócios, na cozinha preparando lasanha para a filha, era tão incongruente e ao mesmo tempo tão tocante que Camila sentiu os olhos marejarem. "Papai cozinha muito bem", Isabela confirmou orgulhosa. "Ele faz panqueca no domingo e bolo de chocolate no meu aniversário." "Que talentoso", Camila sorriu, olhando para Miguel com uma admiração renovada. "Não é todo pai que se dedica assim." "Isa é tudo que tenho", Miguel disse simplesmente. Mas a intensidade em sua voz revelava a profundidade de seu amor pela filha. Depois do jantar, Isabela insistiu em mostrar mais alguns brinquedos para Camila, e Miguel as acompanhou desta vez, sentando-se no chão do quarto, sem se importar com a roupa cara. Vendo-o ali, brincando desajeitadamente com bonecas para fazer a filha feliz, Camila sentiu algo se mover dentro de seu peito. Uma ternura avassaladora que ia muito além da atração física. Quando Isabela finalmente foi colocada na cama, já passava das 10 da noite. Miguel a acompanhou até o andar de baixo e eles se encontraram sozinhos pela primeira vez desde que ela chegara. "Obrigado", ele disse suavemente, parando no meio da sala de estar. "Pelo quê?" "Por fazer minha filha sorrir desse jeito. Fazia muito tempo que eu não via a Isa tão feliz." "Ela é uma criança incrível, Miguel. Você deveria estar orgulhoso." "Estou, mas também sei que ela sente falta de uma presença feminina em sua vida."
Miguel deu um passo mais próximo e Camila sentiu o coração acelerar. E você tem um dom natural para isso. Miguel, ela começou, mas não sabia como continuar. Eu sei que isso é loucura, ele continuou, agora a poucos centímetros dela. Sei que acabamos de nos conhecer, que somos de mundos diferentes. Mas não consigo parar de pensar em você, Camila. Desde aquela noite no hospital, algo em mim mudou. Ela olhou nos olhos azuis dele, vendo ali uma vulnerabilidade que contrastava completamente com sua imagem pública. Miguel, Você salvou mais que minha vida. Você me lembrou que ainda sou capaz de sentir algo além de dor e responsabilidade. E então, sem aviso, ele se inclinou e a beijou. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ele estivesse dando a ela a chance de se afastar. Mas quando Camila não resistiu, quando ao contrário se derreteu contra ele, Miguel a puxou mais para perto, aprofundando o contato. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. Camila sentia o gosto dele, o calor de suas mãos em suas costas, o aroma de seu perfume misturado com algo que era puramente masculino. Era o beijo mais perfeito de sua vida e, ao mesmo tempo, o mais assustador. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso muda tudo, Miguel sussurrou, apoiando a testa contra a dela. E Camila soube que ele estava certo. Não havia mais volta. Ela havia se apaixonado perdidamente por Miguel Santoro, e tudo em sua vida estava prestes a mudar para sempre. As 2 semanas seguintes ao beijo passaram como um turbilhão de emoções contraditórias para Camila. Miguel mantinha contato diário. Mensagens de bom dia que chegavam pontualmente às 6 da manhã, ligações durante suas pausas no hospital, flores entregues no posto de enfermagem que faziam suas colegas sussurrarem pelos corredores. Era como viver um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Na quinta-feira à noite, ele ligou com um convite que fez seu estômago dar cambalhotas. Há uma inauguração beneficente no sábado, sua voz grave ecoou através do telefone. Um novo centro de reabilitação infantil. Isa e eu vamos e gostaria muito que você nos acompanhasse. Camila engoliu em seco, sentada na beirada da cama em seu quarto minúsculo. Miguel, eu não sei se é uma boa ideia. Será um evento social, não é? Com toda aquela gente importante. Gente importante? Ele riu baixinho. Camila, você salvou uma vida doando seu próprio sangue. Se isso não é importante, eu não sei o que é. Você sabe que não é disso que estou falando. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não tenho roupa adequada, não conheço as pessoas, não sei como me comportar nesse tipo de ambiente. Então deixe que eu cuide disso. A resposta veio rápida e determinada. Por favor, Camila, é importante para mim que você esteja lá. Foi assim que no sábado à tarde, Camila se encontrou dentro de uma boutique elegante na Oscar Freire, sendo atendida por vendedoras que claramente sabiam que alguém muito importante estava pagando a conta. O vestido escolhido era deslumbrante. Um modelo midi em tom verde esmeralda, que realçava seus olhos e abraçava suas curvas de forma elegante, sem ser vulgar. A senhora está linda, disse a vendedora, ajustando os últimos detalhes. Este tom é perfeito para sua pele. Camila mal se reconhecia no espelho. Com o cabelo feito em ondas suaves, uma maquiagem discreta mas impecável e sapatos de salto que a faziam andar como se estivesse flutuando, ela parecia uma pessoa completamente diferente. Miguel a esperava no carro e quando ela saiu da boutique, a expressão em seu rosto valeu todo o nervosismo. Seus olhos azuis se arregalaram e ele ficou vários segundos sem conseguir falar. Você está deslumbrante, conseguiu dizer finalmente, descendo do carro para abrir a porta para ela. Obrigada. Por tudo. Camila tocou o tecido do vestido. Mas, Miguel, isso deve ter custado uma fortuna. Vale cada centavo para vê-la assim.
Ele segurou sua mão delicadamente. E antes que pergunte, sim, Isa aprovou o look. Ela disse que você parece uma princesa de verdade. O evento era no Copacabana Palace. E quando chegaram, Camila sentiu as pernas ficarem bambas. O salão estava repleto de pessoas que ela só via em revistas. Empresários, celebridades, políticos, socialites. Todos impecavelmente vestidos, todos falando em tom baixo e sofisticado, todos claramente pertencentes àquele mundo de luxo e privilégios. Respire, Miguel murmurou em seu ouvido, a mão firme em suas costas. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer um aqui. Mas Camila sabia que não era verdade. A cada passo que dava pelo salão, sentia os olhares curiosos, os sussurros discretos, as análises silenciosas. Era como se fosse um bicho de zoológico sendo observado. Miguel, que bom te ver! Uma mulher loira se aproximou, beijando-o no rosto com familiaridade. Era Helena Vasquez, a mesma mulher que encontraram no hospital. Ela usava um vestido valentino que provavelmente custava mais que o carro de Camila, e suas joias cintilavam sob as luzes do lustre. Helena. Miguel inclinou a cabeça educadamente. Você se lembra da Camila. Mas é claro, a enfermeira. Helena sorriu, mas o sorriso era frio como gelo. Que transformação impressionante. Quase não reconheci. O tom era cortês, mas havia veneno nas entrelinhas. Camila sentiu o rosto queimar, mas forçou um sorriso. É um prazer vê-la novamente, senhora Vasquez. Por favor, me chame de Helena, afinal estamos todas entre amigas. Helena deu uma risadinha e se virou para Miguel. Querido, preciso te apresentar ao embaixador francês. Ele está muito interessado naquele projeto em Marsella. Talvez mais tarde, Helena. Agora estou ocupado. Ah, claro. Helena olhou significativamente para Camila. Que fofo Miguel cuidando da sua protegida. A palavra protegida foi dita com tanto desdém que Camila sentiu vontade de desaparecer. Era óbvio que Helena a via como uma aventura temporária, um capricho passageiro de Miguel. Com licença, Camila murmurou, afastando-se em direção ao bar. Precisava de um momento para respirar, para se recompor. Pediu um suco, não confiava em si mesma com álcool naquele estado emocional, e se apoiou discretamente numa coluna, observando a multidão elegante. Todos pareciam saber exatamente o que fazer, o que dizer, como agir. Era como se houvesse um código secreto que ela desconhecia completamente. Primeira vez num evento assim? Uma voz masculina a fez se virar. Era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos, terno impecável e um sorriso gentil. Desculpe, não me apresentei. Roberto Mendes, jornalista. Camila Santos. E... sim, primeira vez. Pensei... Você tem aquela expressão de quem está observando tudo como se fosse um documentário sobre espécies exóticas. Roberto riu, e o som foi reconfortante. Não se preocupe, a sensação passa. Ou não. Algumas pessoas nunca se acostumam com este mundo artificial. Artificial. Todos estes sorrisos ensaiados, conversas sobre negócios disfarçadas de preocupação social, mulheres que mal conseguem andar nos sapatos de salto 15 que escolheram para impressionar. Roberto apontou discretamente para uma socialite que cambaleava perto da mesa de canapés. É teatro, minha cara, muito bem produzido, mas teatro. Camila riu pela primeira vez desde que chegara. Obrigada, estava começando a achar que o problema era comigo. O problema nunca é com quem tem um coração genuíno, Roberto disse. E havia algo no tom dele que sugeriu que sabia mais sobre ela do que aparentava. Aliás, você é a enfermeira que salvou a vida do Miguel Santoro, não é? O estômago de Camila afundou. Como você... Sou jornalista, lembra? É meu trabalho saber das coisas. Roberto sorriu tranquilizadoramente. Não se preocupe, não estou aqui para fazer uma matéria sensacionalista.
Na verdade, fiquei impressionado com a história. Não é todo dia que vemos um gesto tão altruísta. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, minha cara. A maioria das pessoas decentes pensaria 2 vezes antes de arriscar a própria saúde por um desconhecido. Você é especial. Antes que Camila pudesse responder, sentiu uma mão em seu ombro. Miguel estava ali, com uma expressão que misturava alívio e algo que parecia ciúme. Camila, eu estava te procurando. Seu olhar se fixou em Roberto com desconfiança. Roberto, não sabia que você estava aqui. Miguel estava justamente conversando com sua acompanhante, uma mulher fascinante. Roberto estendeu a mão para Camila. Foi um prazer conhecê-la, senhora Santos. Espero que aproveite o resto da noite. Quando Roberto se afastou, Miguel se virou para ela com uma expressão preocupada. Sobre o que vocês estavam conversando? Sobre como me sinto deslocada aqui. Camila respondeu honestamente. Ele foi gentil. Disse que a sensação é normal. Miguel suspirou, passando a mão pelos cabelos. Camila, eu sinto muito. Sei que este não é seu ambiente, mas... Mas o que, Miguel? As palavras saíram mais amargas do que ela pretendia. Helena tem razão, não tem? Eu sou apenas sua protegida, uma curiosidade temporária. Isso não é verdade. Miguel segurou seus ombros, forçando-a a olhar em seus olhos. Você sabe que isso não é verdade. Eu sei. Camila se afastou. Miguel, olhe ao nosso redor. Todas essas pessoas sabem exatamente quem eu sou. A enfermeira pobre que salvou o rico empresário e agora está brincando de Cinderela. Elas estão todas esperando para ver quando a meia-noite vai chegar e eu vou voltar a ser apenas eu. E se voltasse? E se você voltasse a ser apenas você? Miguel deu um passo mais próximo, sua voz baixa e intensa. Isso mudaria alguma coisa para mim? Você acha que eu me importo com o que essas pessoas pensam? Deveria se importar. Isa deveria se importar. Camila sentiu os olhos marejarem. Ela precisa de alguém que possa fazer parte do mundo dela, não alguém que vai sempre ser vista como uma intrusa. Camila! Papai! Camila! A voz de Isabela cortou a tensão. A menina correu até eles usando um vestido rosa que a fazia parecer uma boneca de porcelana. Vocês viram? Tem um parquinho lá fora. Posso brincar? Claro, princesa. Miguel sorriu, mas Camila percebeu a tensão ao redor de seus olhos. Vamos todos. No jardim do hotel, observando Isabela brincar nos balanços especialmente montados para as crianças presentes no evento, Camila sentiu uma pontada dolorosa no peito. A menina era tão pura, tão alheia às complicações do mundo adulto. Ela merecia alguém que pudesse lhe dar estabilidade, não alguém que vivia numa montanha-russa emocional por causa das diferenças sociais. Camila, olha como eu balanço alto! Isabela gritou, rindo enquanto o balanço subia. Cuidado, meu amor! Camila respondeu instintivamente e só depois percebeu que havia chamado a criança de meu amor. Era como se Isabela já tivesse encontrado um lugar em seu coração, apesar de todas as suas reservas. Miguel observou a interação em silêncio, e quando seus olhares se encontraram, havia algo devastador em seus olhos azuis. Você já faz parte do mundo dela, ele disse baixinho, e do meu também. A pergunta é, você vai deixar que o medo e a opinião dos outros destruam isso antes mesmo que tenhamos a chance de descobrir o que podemos ser juntos? Camila não soube o que responder. Estava dividida entre o desejo de se entregar completamente àquele amor impossível e o instinto de autopreservação que gritava para ela correr antes que fosse tarde demais. Mas observando Isabela rir no balanço, e sentindo o calor da presença de Miguel ao seu lado, ela soube que talvez já fosse tarde demais. Seu coração já havia escolhido, mesmo que sua mente ainda resistisse.
A questão era, seria corajosa o suficiente para lutar pelo que queria ou deixaria que o mundo decidisse por ela mais uma vez? A chuva batia insistentemente nas janelas do apartamento de Miguel, enquanto ele e Camila observavam Isabela dormir no sofá da sala, exausta após uma tarde inteira brincando no parque. Era domingo, 3 semanas após o evento beneficente, e eles haviam estabelecido uma rotina silenciosa. Camila passava os fins de semana com eles, ajudando Miguel a cuidar da filha, e aos poucos se tornando parte daquele pequeno núcleo familiar. Ela está crescendo tão rápido, Camila sussurrou, ajeitando a mantinha sobre o corpinho adormecido da menina. Parece que foi ontem que a conheci no hospital, chorando desesperada. Miguel observava as duas com uma expressão que misturava ternura e melancolia. Nas últimas semanas, havia percebido como Camila se encaixava perfeitamente em suas vidas. Não forçadamente, mas de forma natural, como uma peça de quebra-cabeça que finalmente encontra seu lugar. Camila, ele disse suavemente tocando sua mão, precisamos conversar. Ela se virou para encará-lo e Miguel sentiu o coração apertar ao ver a vulnerabilidade em seus olhos verdes. Camila sempre parecia esperar o pior, como se estivesse constantemente se preparando para ser rejeitada. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre isso que está acontecendo entre nós. Miguel se levantou, caminhando até a janela. A São Paulo cinzenta se estendia além do vidro, envolta na garoa típica dos domingos de inverno. Sobre o que aconteceu comigo depois que você apareceu na minha vida. Camila permaneceu em silêncio, mas ele podia sentir sua tensão preenchendo o ar como eletricidade antes de uma tempestade. Você quer saber por que eu estava dirigindo sozinho naquela noite do acidente? Miguel se virou para encará-la. Por que não tinha um motorista como sempre tenho? Ela assentiu, os olhos fixos nele. Miguel respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas e perigosas. Era o aniversário de morte da Clara, minha esposa. Completavam-se 5 anos desde que ela morreu no parto. A voz dele tremeu imperceptivelmente. Todo ano, nesse dia, eu dispenso todos os funcionários, deixo Isa com a babá e dirijo até o cemitério. Fico lá conversando com ela, contando sobre Isa, sobre os negócios, sobre como estou me sentindo vazio por dentro. Camila sentiu os olhos marejarem, mas não disse nada, permitindo que ele continuasse. Naquela noite, eu disse para Clara que estava cansado. Cansado de viver apenas por obrigação, de existir apenas para trabalhar e cuidar de Isa, mas sem sentir realmente vivo. Miguel passou a mão pelos cabelos, desarrumando-os. Disse que às vezes pensava se não seria melhor se eu tivesse ido junto com ela, deixando Isa com meus pais, para que ela pudesse ter uma família completa de verdade. Miguel... Camila sussurrou horrorizada. Eu sei como isso soa terrível, e eu jamais abandonaria Isa. Você precisa acreditar nisso. Mas a dor era tanta que às vezes eu não conseguia respirar direito. Ele se aproximou dela novamente. Foi saindo do cemitério, dirigindo nesse estado mental, que aconteceu o acidente. Estava distraído, perdido nos pensamentos, quando o outro carro avançou o sinal. Miguel se ajoelhou diante de Camila, segurando suas mãos com firmeza. E então você apareceu. Não apenas me salvou fisicamente, mas me trouxe de volta à vida de uma forma que eu nem imaginava ser possível. Seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade que a fazia tremer. Clara sempre dizia que quando chegasse a hora, o universo me mandaria um sinal. Eu nunca acreditei muito nessas coisas, mas... Mas o quê? Camila perguntou, a voz rouca de emoção. Mas você tem o mesmo tipo sanguíneo raro que ela tinha, AB negativo. Do total da população, menos de 1% tem esse tipo. Miguel acariciou o rosto dela com delicadeza. Qual a probabilidade de justamente você, a única pessoa no hospital capaz de me salvar naquele momento, estar de plantão?
de ter a coragem de doar seu próprio sangue, de ter um coração grande o suficiente para se importar com um completo desconhecido. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela nunca havia pensado nisso daquela forma. Nunca havia considerado a sequência de coincidências que precisaram acontecer para que eles se encontrassem. "Você acha que é o destino?" perguntou baixinho. "Eu acho que você me ensinou a viver novamente, Camila. Pela primeira vez em 5 anos, eu acordo de manhã ansioso pelo dia que está por vir. Pela primeira vez desde que Clara morreu, eu consigo imaginar um futuro que não seja apenas sobrevivência." Miguel se inclinou mais para perto. "E Isa, Deus, você deveria ver como os olhos dela se iluminam quando falo seu nome. Ela te ama, Camila. E eu..." Ele parou, como se as próximas palavras fossem grandes demais para serem pronunciadas. "E você o quê?" Camila sussurrou, mal conseguindo respirar. "Eu te amo." As palavras saíram num suspiro, carregadas de toda a vulnerabilidade que ele havia guardado. "Eu te amo de uma forma que nem sabia mais ser possível. Te amo pela mulher corajosa e generosa que você é, pela forma como cuida de Isa como se fosse sua filha, pela forma como você me olha e vê não o empresário rico e bem-sucedido, mas apenas o homem que precisa ser amado." Camila sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Por semanas, havia lutado contra seus próprios sentimentos, convencida de que era impossível, de que nunca daria certo. Mas ouvindo Miguel abrir seu coração daquela forma, vendo a dor e o amor em seus olhos, soube que também não podia mais negar o que sentia. "Eu também te amo", confessou, sua voz quebrada pela emoção. "Te amo tanto que dói. Te amo pelo pai dedicado que você é, pelo homem vulnerável que se esconde atrás da fachada de executivo implacável, pela forma como você me faz sentir especial, mesmo quando o mundo inteiro me diz que não sou boa o suficiente para você." Miguel a puxou para seus braços, beijando-a com uma paixão desesperada, como se quisesse transferir todo o seu amor através daquele contato. Era um beijo diferente dos anteriores. Não havia mais hesitação, apenas entrega total. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Eu perdi tudo uma vez", Miguel sussurrou contra seus lábios. "Não quero perder você também. Não me importa o que as pessoas vão dizer, que obstáculos teremos que enfrentar. Quero tentar, Camila. Quero construir algo real com você. Mas e se não der certo? E se eu não conseguir ser a mulher que Isa precisa? E se..." Miguel silenciou suas inseguranças com outro beijo, mais suave desta vez, mas não menos intenso. "E se der certo?" ele murmurou. "E se formos felizes? E se descobrirmos que o amor é mais forte que todas essas barreiras que criamos em nossas mentes?" Camila olhou para Isabela, ainda dormindo pacificamente no sofá, depois para Miguel, que a observava com esperança e amor estampados no rosto. Por toda a sua vida havia escolhido o caminho seguro, havia se contentado com menos por medo de arriscar e se decepcionar. Mas ali, naquele momento, com a chuva batendo na janela e o homem que amava esperando sua resposta, Camila soube que era hora de ser corajosa. "Está bem", disse finalmente, sorrindo através das lágrimas. "Vamos tentar." O sorriso que se abriu no rosto de Miguel foi como o sol nascendo após uma longa noite de inverno. Ele a pegou no colo, girando-a no ar enquanto ela ria baixinho para não acordar Isabela. Quando a colocou de volta no chão, Miguel segurou seu rosto entre as mãos. "Obrigado", disse simplesmente, "por me salvar. Por todas as vezes." E Camila soube que ele não estava falando apenas daquela noite no hospital. Estava falando sobre como ela havia salvado sua alma, seu coração, sua capacidade de sonhar com um futuro melhor. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentia verdadeiramente necessária, verdadeiramente amada. E pela primeira vez, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez,
os finais felizes fossem possíveis mesmo para pessoas como ela. O primeiro ataque veio numa manhã de terça-feira, 3 semanas após a declaração de amor. Camila estava saindo do hospital após um plantão noturno particularmente difícil, quando se deparou com um grupo de jornalistas na porta principal. As câmeras dispararam em sua direção como rajadas de metralhadora e os microfones foram empurrados contra seu rosto antes mesmo que pudesse processar o que estava acontecendo. Senhora Santos, é verdade que o Sr. Santoro está bancando seus estudos de medicina? Gritou uma repórter loira, empurrando os outros para chegar mais perto. Como se sente sendo chamada de interesseira pelas redes sociais? Outro jornalista disparou, ignorando completamente a confusão estampada no rosto de Camila. Qual é o valor da mesada que ele te paga? As perguntas vinham de todos os lados como pedradas, cada uma mais cruel que a anterior. Camila tentou se afastar, mas os jornalistas a cercaram como abutre ao redor de uma carcaça. Eu não entendo. Conseguiu gaguejar, tentando proteger o rosto das câmeras com a bolsa. Não se faça de desentendida. A repórter loira sorriu com malícia. Saiu uma matéria hoje sobre sua relação com Miguel Santoro, a interesseira e o viúvo milionário. Já leu? O mundo de Camila desabou. Com as mãos trêmulas, conseguiu se desvencilhar da multidão e correr até seu ponto de ônibus, mas sabia que era tarde demais. A humilhação havia sido televisionada, gravada, eternizada na internet. No ônibus lotado, percebeu que algumas pessoas a reconheciam e cochichavam, apontando discretamente. Seu celular não parava de vibrar com notificações. Comentários cruéis nas redes sociais, mensagens de números desconhecidos com xingamentos, links para matérias sensacionalistas com títulos devastadores. Enfermeira pobre aplica golpe do baú no magnata da construção civil. Miguel Santoro, vítima de acidente ou de mulher interesseira. O preço da gratidão. Como uma doação de sangue se transformou em bilhete premiado. Cada título era uma facada no peito. Camila leu alguns comentários e imediatamente se arrependeu. Óbvio que ela armou tudo. Quem doa sangue assim do nada? Essas mulheres não têm vergonha na cara. Usa uma criança para chegar no pai rico. Ele é burro demais. Rica não se mistura com pobre. Sempre acaba mal. Chegou em casa em estado de choque, as pernas bambas e o coração disparado. Jéssica estava na cozinha tomando café e ergueu os olhos com uma expressão que misturava pena e algo parecido com satisfação. Bem-vinda à realidade, disse, mostrando o celular com uma matéria aberta. Eu avisei que isso ia acabar mal. Como eles descobriram? Camila se jogou no sofá, sentindo náusea. Quem falou para a imprensa? Segundo a matéria, foi uma fonte próxima à família. Jéssica deu de ombros. Alguém que se preocupa com o bem-estar da criança e do Miguel. Disse que você é uma oportunista que se aproveitou de um momento de vulnerabilidade. O telefone de Camila tocou. Era Miguel. Camila, meu Deus, você está bem? Eu acabei de ver a matéria. Isso é um absurdo completo. A voz dele soava desesperada. Miguel, Ela começou, mas as palavras falharam. Como explicar a humilhação que estava sentindo? Como descrever a dor de ter seus sentimentos mais puros, distorcidos em algo sujo e calculista? Não dê ouvidos a essa merda. Você me ouviu? São apenas pessoas amargas que não conseguem aceitar que o amor verdadeiro existe. Miguel respirava pesadamente. Meu advogado já está cuidando disso. Vamos processar todos eles por difamação. Não. A resposta saiu mais firme do que Camila se sentia. Não vai adiantar nada. Isso só vai dar mais combustível para eles. Então, o que você quer fazer? Fugir? Desistir? A frustração em sua voz era palpável. Camila, eu te amo. Isa te ama. Isso é o que importa. E Isabela,
Você pensou como isso vai afetar ela? Camila sentiu as lágrimas escorrerem. Como ela vai se sentir quando as outras crianças na escola começarem a fazer comentários, quando os pais das amiguinhas dela disserem que ela não pode mais brincar com a filha do homem que foi enganado pela interesseira? Silêncio do outro lado da linha. Miguel? Ela já está ouvindo algumas coisas na escola, ele admitiu relutantemente. Ontem chegou em casa perguntando por que a professora havia falado com ela de forma estranha, porque alguns pais a olhavam de forma diferente na saída. O coração de Camila se despedaçou em milhões de pedaços. Isabela, sua doce Isabela, já estava sendo afetada por essa situação. A criança que ela amava como filha estava sofrendo por causa de seu relacionamento com Miguel. Eu preciso de um tempo, disse, desligando antes que ele pudesse protestar. Os dias seguintes foram um inferno. Camila pediu folga no hospital. Não conseguia enfrentar os olhares curiosos e os sussurros nos corredores. Ficou trancada no quarto, saindo apenas para usar o banheiro e pegar água na cozinha, ignorando as tentativas de contato de Miguel. Ele mandava flores todos os dias, acompanhadas de cartões com mensagens desesperadas. Não deixe que destruam o que construímos juntos. Isa pergunta por você todo dia. Ela não entende por que você desapareceu. Eu te amo. Isso não mudou e nunca vai mudar. Na quinta-feira, Lúcia apareceu em sua porta com uma expressão determinada. Chega, Camila, isso já passou dos limites, disse, empurrando a porta e entrando sem ser convidada. Você vai me escutar agora. Lúcia, eu não estou com cabeça para... Para o quê? Para lutar pelo homem que você ama? Para defender a criança que te vê como mãe? Lúcia se plantou na frente dela com os braços cruzados. Menina, eu te conheço há 8 anos. Nunca te vi tão feliz quanto nas últimas semanas. E agora você vai jogar tudo fora por causa de um bando de vermes da imprensa? Não é só a imprensa, Camila suspirou. Isabela está sofrendo. Ela não merece isso. E você acha que ela não vai sofrer mais ainda se você simplesmente sumir da vida dela? Lúcia se sentou na beirada da cama. Camila, aquela menina te ama. Pela primeira vez na vida dela, ela tem uma figura materna. E você vai abandoná-la agora? As palavras de Lúcia ecoaram na mente de Camila durante toda a noite. Ela estava sendo covarde. Estava abandonando as pessoas que mais amava no mundo por causa do medo e da humilhação. Na sexta-feira de manhã, decidiu que precisava pelo menos se despedir adequadamente. Ligou para Miguel e pediu para ver Isabela uma última vez. Uma última vez? A voz dele ficou perigosamente baixa. Camila, você não pode estar falando sério. Eu preciso explicar para ela, Miguel. Ela merece entender porque... Não. A resposta foi categórica. Você não vai quebrar o coração da minha filha com uma despedida. Se você quer ir embora, vá. Mas não coloque Isa no meio disso. Miguel, por favor. Camila, se você realmente nos ama, não vai fazer isso. Não vai nos abandonar por causa do que um bando de estranhos pensa. A voz dele tremeu. Eu perdi Clara, não posso perder você também, e Isa, ela não vai entender. Ela vai achar que fez algo errado, que não foi boa o suficiente para você ficar. O desespero na voz de Miguel a atingiu como um soco no estômago. Ela podia imaginá-lo sozinho naquela mansão enorme, tentando explicar para Isabela por que a única figura materna que ela conhecera havia simplesmente desaparecido. Eu não sei o que fazer, confessou, a voz quebrada. Eu te amo tanto que dói, mas não consigo parar de pensar que talvez eles tenham razão. Talvez eu seja realmente uma oportunista que se aproveitou da situação. Camila Santos. A voz de Miguel ficou firme, autoritária. Você doou seu próprio sangue para salvar a vida de um completo desconhecido. Você brinca no chão com minha filha, a ensina a fazer pulseirinhas,
A faz rir de uma forma que eu não ouvia há anos. Você me trouxe de volta à vida quando eu estava apenas existindo. Se isso é ser oportunista, então que seja. Camila fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Ele estava certo. Ela sabia no fundo do coração que seus sentimentos eram genuínos, que seu amor por ele e por Isabela era real e puro. A questão era, seria corajosa o suficiente para lutar por esse amor ou deixaria que os outros definissem sua história? Quando desligou o telefone, Camila ainda não sabia a resposta, mas sabia que precisava tomar uma decisão logo, antes que fosse tarde demais para todos eles. A resposta veio de forma inesperada na manhã de sábado. Camila estava sentada na cozinha, mexendo distraidamente numa xícara de café frio, quando ouviu uma batida suave na porta. Esperava encontrar o entregador de alguma encomenda, mas quando abriu, deparou-se com Isabela. A menina estava sozinha, vestindo um casaquinho rosa e uma mochilinha em formato de unicórnio. Seus olhos grandes estavam vermelhos e inchados, como se tivesse chorado durante horas. Na mãozinha, segurava um desenho amassado. Isa! Camila se ajoelhou imediatamente, puxando a criança para seus braços. Meu Deus, como você chegou aqui? Onde está seu pai? Eu pedi para o motorista me trazer. Isabela fungou, abraçando Camila com força desesperada. Disse que ia na casa da amiguinha, mas vim aqui. O coração de Camila disparou. Miguel devia estar desesperado procurando pela filha. Com mãos trêmulas, puxou a menina para dentro do apartamento e pegou seu celular para ligar para ele. Camila, graças a Deus! A voz de Miguel explodiu pelo telefone, carregada de pânico e alívio. Isa está aí? Ela disse que ia na casa da Luna, mas quando liguei para os pais, ela está aqui. Está bem. Camila olhou para Isabela, que se sentara no sofá e observava tudo com atenção. Miguel, você precisa vir buscá-la. Já estou no carro, chego aí em 15 minutos. Quando desligou, Camila se sentou ao lado de Isabela, que imediatamente se aconchegou contra ela como um gatinho em busca de carinho. Isa, por que você fez isso? Seu pai estava muito preocupado. Porque você sumiu, a menina respondeu com a honestidade devastadora das crianças. Você não vem mais na nossa casa, não brinca mais comigo, não faz mais panquecas no domingo. As lágrimas de Camila começaram a cair novamente. Minha querida, foi porque eu fiz alguma coisa errada? Isabela levantou os olhos para encará-la. A tia Helena disse para o papai que você ia cansar de fingir que gostava de mim, que pessoas como você só querem o dinheiro do papai. A raiva queimou no peito de Camila como lava vulcânica. Helena. Claro que havia sido ela a fonte que vazara as informações para a imprensa. E agora estava envenenando a mente de uma criança inocente. Isabela, me escute bem. Camila segurou o rostinho da menina entre as mãos. Eu nunca fingi gostar de você. Eu te amo mais que tudo neste mundo, você entendeu? Você é a menina mais especial que eu já conheci. Então por que foi embora? Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Papai fica triste o tempo todo agora. Ele não brinca mais comigo, só fica no escritório trabalhando. E quando ele acha que eu não estou vendo, ele chora. A imagem de Miguel chorando sozinho em seu escritório partiu o coração de Camila em pedaços microscópicos. Ela havia causado aquela dor. Em sua tentativa de proteger a todos, havia destruído exatamente o que mais amava. Eu desenhei isso para você. Isabela estendeu o papel amassado. Para você não esquecer de mim. Camila desdobrou o desenho com cuidado. Era uma família desenhada com giz de cera. Um homem alto, de cabelos castanhos, uma mulher de cabelos compridos e uma menina pequena no meio, todos de mãos dadas. Em cima, com a caligrafia trêmula de uma criança de 6 anos, estava escrito: Eu, papai e mamãe Camila. Mamãe Camila, sussurrou a voz quebrada. É assim que eu penso em você. Isabela disse baixinho. Como minha mamãe. A mamãe que o céu me mandou para cuidar de mim e do papai.
Camila desabou. Todas as barreiras que havia construído, todos os muros de proteção, todas as justificativas racionais desmoronaram diante daquela confissão inocente. Isabela não havia como uma intrusa ou uma oportunista, havia como família. "Você volta para casa?" Isabela perguntou esperançosa. "Papai disse que você precisava de um tempo para pensar, mas já faz muito tempo. Eu sinto saudade dos seus beijinhos de boa noite." Antes que Camila pudesse responder, ouviu passos apressados no corredor e batidas urgentes na porta. Quando abriu, Miguel irrompeu no apartamento como um furacão, os cabelos desarrumados, a camisa amarrotada, o rosto marcado pela preocupação e pelo desespero. "Isabela Santoro", ele disse, tentando soar severo, mas falhando completamente. "Você me deu o maior susto da minha vida." "Desculpa, papai." Isabela correu para ele, que a pegou no colo imediatamente. "Mas eu precisava falar com a Camila." Miguel olhou por cima da cabeça da filha para Camila e a intensidade em seus olhos azuis quase a derrubou. Havia amor ali, tanto amor que doía olhar. Mas também havia uma vulnerabilidade crua, como se ele estivesse pendurado numa corda bamba emocional. "Ela me mostrou o desenho", Camila disse suavemente, estendendo o papel para ele. Miguel olhou o desenho e sua expressão se transformou completamente. A máscara de executivo controlado desapareceu, deixando apenas um homem apaixonado e desesperado. "Isa, que tal se você for brincar com seus brinquedos na mochila enquanto eu converso com a Camila?" Ele sugeriu, colocando a menina no chão. "Vocês vão brigar?" Isabela perguntou preocupada. "Não, meu amor. Vamos apenas conversar." Camila assegurou, beijando a testa da criança. Quando Isabela se afastou para o outro canto da sala, Miguel se aproximou de Camila, mas manteve uma distância respeitosa, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele chegasse muito perto. "Camila, Ele começou, mas ela o interrompeu. "Foi Helena, não foi?" A pergunta saiu mais como afirmação. "Ela foi a fonte que falou com os jornalistas." Miguel assentiu, passando a mão pelos cabelos. "Descobri ontem. Meu investigador conseguiu rastrear a origem das informações. Helena estava com ciúmes, com medo de perder a influência que sempre teve sobre mim desde que Clara morreu." "E o que você fez?" "Cortei todas as relações com ela, profissionais e pessoais. Deixei claro que se ela se aproximar de você ou de Isa novamente, vai se arrepender amargamente." A voz de Miguel endureceu. "Ninguém machuca as pessoas que eu amo impunemente." "Miguel," Camila suspirou, "eu amo vocês dois mais que minha própria vida. Mas não posso viver sempre olhando por cima do ombro, sempre me defendendo, sempre justificando por que mereço estar ao lado de vocês." "Então não justifique." Miguel deu um passo mais próximo. "Camila, eu passei esta semana inteira pensando e cheguei a uma conclusão. Eu não quero mais viver sem você. Não me importa o que falam, não me importa que obstáculos teremos que enfrentar. Eu quero tentar." "E Isabela, ela não pode crescer sendo alvo de comentários maldosos por causa da escolha do pai. Isa é mais forte do que você imagina. E ela te ama, Camila. Ontem, ela me perguntou se podia te chamar de mãe." Miguel engoliu em seco. "E sabe o que eu respondi? Que ela poderia perguntar isso para você mesma." Camila olhou para Isabela, que brincava no chão, mas claramente prestava atenção na conversa dos adultos. A criança havia percorrido meia cidade sozinha para buscá-la. Havia desenhado uma família com ela como mãe. Havia derramado o coração numa confissão de amor puro e inocente. "Camila", Miguel sussurrou, aproximando-se mais. "Casa comigo." O mundo parou. Literalmente parou de girar ao redor de Camila. "O quê?" "Casa comigo. Hoje, amanhã, quando você quiser. Não quero mais nenhum dia sem você." Miguel segurou suas mãos.
Não tenho anel, não tenho flores, não tenho nada planejado. Só tenho amor. Amor por você, admiração pela mulher corajosa que você é, gratidão por ter salvado não apenas minha vida, mas também minha alma. Miguel, Mamãe Camila? A voz de Isabela interrompeu. A menina havia se aproximado e os observava com esperança. Você vai casar com o papai? Vamos ser uma família de verdade? Camila olhou para os dois, homem e filha, que a observavam com expectativa. Duas pessoas que a amavam genuinamente, que a viam não como uma oportunista ou intrusa, mas como família. Duas pessoas que haviam esperado por ela, que haviam lutado por ela quando ela própria desistira de lutar. Sim, disse finalmente, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu aceito. Aceito casar com você, Miguel, e aceito ser mãe da Isabela. O grito de alegria de Isabela ecoou pelo pequeno apartamento enquanto ela pulava e batia palmas. Miguel a puxou para seus braços, beijando-a com paixão e alívio. Quando se separaram, Isabela se jogou nos braços dos dois, criando um abraço de família que Camila nunca soube que precisava tanto. Agora somos uma família de verdade? Isabela perguntou. Sempre fomos. Camila respondeu, beijando os cabelos da menina. Desde o primeiro dia no hospital, sempre fomos uma família. E pela primeira vez em sua vida, Camila Santos soube exatamente onde pertencia. Não importava o que o mundo dissesse, não importava que obstáculos enfrentariam. Ela estava em casa, nos braços do homem que amava e sendo mãe da criança que havia conquistado seu coração desde o primeiro olhar. O amor havia vencido, e dessa vez, para sempre.